Hoje em dia, se você está com fome, é só pedir um burrito pelo delivery e pronto. Mas na época vitoriana, bem, digamos que valia a pena ficar de olho no cara ao seu lado. Sim, naquela época, quando a fome batia, a diferença entre colega de quarto e um bife suculento ficava confusa. E para provar que temos as evidências, hoje vamos dar uma olhada em algumas histórias de canibalismo da era vitoriana. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Weird History. Depois disso, por favor, deixe um comentário e nos diga sobre quais outros temas assustadores você gostaria de ouvir. E agora é hora de preparar a refeição. Em 1845, a Inglaterra queria encontrar a passagem noroeste, um atalho entre Atlântico e Pacífico, para enriquecer e se tornar poderosa. Quem passasse por ela sentiria muito frio. Para isso, enviaram seus melhores e mais brilhantes. Queremos dizer homens que pensaram: ei, vamos explorar o Ártico com casacos de lã, e otimismo parecia uma boa ideia. 2 embarcações partiram com 128 homens sob comando de Sir John Franklin, experiente explorador e herói nacional. E esses navios, o His Her Majesty's Ship Erebus e o His Her Majesty's Ship Terror, eram considerados de última geração, equipados com bibliotecas aquecidas e milhares de latas de carne preservada. Em 1846, os 2 navios ficaram presos no gelo perto da ilha King William. As temperaturas chegaram a 48 graus. A pele dos homens ficou cheia de bolhas, as gengivas sangravam de escorbuto e o frio era tanto que tirar a máscara podia arrancar a barba. Imagine morrer e depilar ao mesmo tempo. Por anos, a Grã-Bretanha ficou sem notícias. Foram feitas 39 expedições de resgate, mas só encontraram vestígios assustadores: latas, óculos de neve, botões e ossos. Dezenas de ossos, muitos deles abertos para retirar o tutano, porque aparentemente, quando a comida acaba, a civilização também acaba. Quando os socorristas juntaram as peças, todos os tripulantes foram encontrados mortos de frio, fome, escorbuto e envenenamento por chumbo. Ou você sabe, expansão do cardápio. Testemunhas inuites depois descreveram corpos mutilados e panelas cheias de, bem, não era sopa. Cientistas forenses confirmaram isso 100 anos depois. Marcas de faca em ossos humanos, prova de que a maior expedição ao Ártico da história britânica terminou com um banquete entre colegas de trabalho. Em 1846, 87 pioneiros, incluindo a família Donner, partiram de Illinois rumo à Califórnia. Eles tinham carroças, tinham esperança, não faziam a menor ideia do que estava por vir, tudo estava indo bem, até que eles pegaram um desvio. Chamado Hastings Cutoff, era um atalho sugerido por alguém que nunca percorreu o trajeto. Afinal, até naquela época, homens evitavam pedir informações. A trilha era difícil, lenta e envolvia cortar caminho com as carroças pelas montanhas Wasatch e atravessar os salares. Isso lhes custou semanas preciosas, consumiu os suprimentos e os deixou perigosamente atrasados quando chegaram à Sierra Nevada. Era final de outubro e uma nevasca enorme os prendeu perto do que hoje é o Lago Donner. E quando dizemos presos, queremos dizer soterrados. As carroças ficaram soterradas pela neve, o gado congelou e as pessoas começaram a morrer. Durante 4 meses, ficaram isolados. Famílias se abrigaram em cabanas improvisadas ou cavaram cavernas na neve. Ferviam peles para sopa de cola, roíam ossos e mastigavam casca de árvore como castores tristes. Eventualmente, porém, a comida acabou, mas os corpos não. Os mortos foram comidos. Alguns relatos afirmam até que pessoas foram mortas para servir de alimento. Um pequeno grupo dos mais fortes partiu com raquetes de neve em uma última tentativa desesperada de buscar ajuda. 2 meses depois, os socorristas finalmente chegaram aos sobreviventes ou ao que restava deles. Das 87 pessoas iniciais, só 46 sobreviveram. Essa provação virou uma das histórias de sobrevivência mais infames dos Estados Unidos da América. Teve de tudo: más decisões, mau tempo, guias ruins e um novo estilo de culinária.
A grande fome irlandesa matou mais de 1 milhão, deslocou milhões e arruinou as batatas para todos. Quando você pensava que não podia piorar emocionalmente, piorava ainda mais. Embora a fome seja lembrada pela fome em massa, doenças e pessoas embarcando para a América com pouco mais do que uma oração e um nabo mofado, também existem sussurros horríveis sobre canibalismo. Sim, nos cantos mais desesperados da Irlanda. Alguns relatos dizem que as pessoas recorreram a saquear túmulos, não por joias, mas por restos de comida. O canibalismo na fome simboliza o colapso total, quando a civilização já não se importa com garfos, dignidade ou leis sobre o que comer. Kevin, assim como as histórias de pesca do seu tio, alguns desses relatos podem ser exagerados. Historiadores discutem se foi um caso raro e trágico ou, na maioria das vezes, propaganda anti-irlandesa difundida por jornais para vender exemplares e por racismo. De qualquer forma, a narrativa permaneceu. Autores vitorianos retrataram a fome como um horror gótico, com mães esqueléticas, crianças famintas por cérebros e camponeses famintos roendo a própria árvore genealógica. Será que realmente houve canibalismo? Difícil dizer, mas o nível de sofrimento era tão inimaginável que ficou fácil para as pessoas acreditarem no impensável. No fim do século XIX, a Etiópia sofreu tantos desastres que parecia que o Velho Testamento havia sido lançado sobre o leste da África. Chamavam de Kifuken, ou Dias do Mal, uma maneira suave de descrever um cenário infernal digno da Bíblia. Tudo começou quando um vírus do gado veio em animais importados da Itália. O colonialismo não é maravilhoso? Isso exterminou 90% do gado da Etiópia. Sem vacas não havia comida, agricultura, transporte ou comércio, nada mesmo. Depois vieram as secas, gafanhotos, lagartas militares, cólera, varíola e, claro, uma pitada de guerra civil. Só para completar o sofrimento, ensopado, no final 1/3 da população estava morta. E sim, nesse desespero, houve casos de canibalismo lá na Europa. Leitores liam os relatos como boletins de crimes reais. O sofrimento na Etiópia virou entretenimento vitoriano e precursor do Doom Scroll, com histórias de canibalismo por fome usadas como parábolas morais. Não peque, coma sua garota e nunca confie em cabras importadas. Não era metáfora, mas um desastre humano, piorado pela indiferença imperial, infraestrutura precária e nenhuma ajuda global. Quando os sistemas falham, a moralidade não espera na fila, ela desmorona. Não é porque as pessoas são más, mas porque a fome ignora a ética. Por isso, é fundamental manter e financiar sistemas de emergência alimentar. Falando em consequências do colonialismo, vamos abordar John Williams. Não é o compositor do tema de Star Wars, mas sim um missionário britânico que, junto com James Harris, foi literalmente comido por seus pecados. Em 1839, os dois navegaram até a ilha Aromongo, atualmente parte de Vanuatu. Armados com bíblias, ego e absolutamente nenhum entendimento de limites, eles estavam lá para salvar almas. Mas os habitantes locais se lembravam de um tipo muito diferente de visita estrangeira, uma que envolvia comerciantes europeus abusando e explorando-os. Quando João e Tiago chegaram com seu discurso santificado, os ilhéus pensaram: já vimos esse filme antes. E, numa atitude que horrorizaria os vitorianos e satisfaria profundamente o seu gremlin da justiça interior, eles simplesmente mataram e comeram aqueles caras. Os restos de Williams foram enviados para Samoa como uma devolução amaldiçoada da Amazon, e sua esposa depois construiu um memorial para ele. Provavelmente a única lápide na Grã-Bretanha que também funciona como aviso do Yelp para ilhas tropicais na Europa. O incidente reforçou o mito das ilhas canibais, dando aos colonizadores a desculpa perfeita para intensificar as missões de civilização, ou seja, mais apropriação de terras e apagamento cultural. Em 1884, o Mignonette, um iate que navegava da Inglaterra para a Austrália, naufragou no Atlântico Sul.
A tripulação de 4 homens escapou em um bote salva-vidas, sem comida, sem água e sem plano. Exceto que conseguimos isso depois de 16 dias, assando ao sol e bebendo água do mar como se fosse um coquetel. Os homens, para dizer o mínimo, não estavam indo bem, então fizeram o que qualquer história de terror marítima vitoriana exige. Eles comeram o grumete. O nome dele era Richard Parker, e ele estava doente, fraco, e tinha 17 anos. Ele não se ofereceu, mas Dudley e Stevens o mataram, enquanto Brooks parecia não querer se envolver. Foi canibalismo de sobrevivência, uma regra não dita. Se tudo piorar, come-se o mais fraco. Moralmente horrível, mas legalmente justificado. Até então, tudo bem, mas quando os homens foram resgatados e voltaram à Inglaterra, os tribunais disseram: "Com licença, vocês fizeram o quê?" Assim começou o lendário caso jurídico R. Vento, Dudley e Stevens, o momento em que a lei britânica decidiu traçar um limite rígido nas águas. A defesa deles: "Nós tivemos que fazer isso, era necessário." A resposta do tribunal: "Necessidade não é uma defesa para assassinato." Dudley e Stevens foram condenados à morte, mas a pena mudou rápido para 6 meses de prisão, o que deve tê-los animado bastante. Ainda assim, o caso estabeleceu um precedente jurídico importante de que você não pode simplesmente matar alguém porque está com fome. Em 1837, a escuna portuguesa Aragante foi flagrada, transportando mais de 330 africanos escravizados, maioria crianças, pelo Atlântico, mesmo com Portugal já tendo proibido oficialmente o tráfico de escravos. Um ano antes, quando a Marinha Britânica capturou a embarcação perto de Cuba, os sobreviventes contaram uma história tão grotesca que até abolicionistas experientes ficaram chocados. De acordo com vários testemunhos, a tripulação do Aragante não apenas abusou de seus cativos, mas matou um deles, cozinhou sua carne e forçou os outros a comê-la. E para si, a tripulação teria reservado coração e fígado. Afinal, nada mostra a supremacia como comer órgãos. Para deixar claro, isso não era canibalismo de sobrevivência induzido pela fome, isso era o terror usado como arma, uma demonstração de dominação tão desumanizadora. Isso deixou o Atlântico com um cheiro ainda pior que o normal. Escravizados sobreviventes relataram essas histórias ao chegar à Jamaica. Seus relatos eram detalhados, consistentes e horripilantes. Mas a justiça colonial tinha uma maneira simples de resolver a questão. Eles confiavam na tripulação branca, mas desconfiavam das crianças africanas. As autoridades jamaicanas apenas ignoraram e ninguém foi acusado. A justiça não só virou o rosto, mas saiu, trancou a porta e acendeu um charuto. Ironicamente, durante o tráfico de escravos, colonizadores europeus retratavam africanos como selvagens canibais. Era uma justificativa comum para a conquista. Essas pessoas precisam ser salvas. Mas, com Aragante, o roteiro se inverteu. A tripulação branca praticou canibalismo, mas logo ninguém quis comentar. O historiador Manuel Bárcia chamou isso de inversão alarmante. Quando a máscara caiu, ficou claro que a barbárie vinha dos captores, não dos chamados incivilizados. Talvez o navio devesse se chamar Cristão Branco Aragante. O que você acha e qual dessas histórias achou mais perturbadora? Conte pra gente nos comentários e confira outros vídeos da História Estranha.